The dog! That's right, you get all of this. Where's the dog? Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. Eles estavam vestidos como Clark Kent. Dois atores, no mesmo set, disputando o papel mais simbólico da história da cultura pop. Mas enquanto um deles carregava o queixo perfeito e a voz grave que todos esperavam, o outro já se via como vilão. Essa história não é só sobre bastidores. É sobre identidade, legado e uma decisão que pode redefinir o DCU pelos próximos 10 anos. David Corenswet e Nicholas Hoult não foram apenas escolhidos. Eles foram colocados em rota de colisão. Os dois testaram para Superman. Os dois leram as mesmas falas, no mesmo estúdio, com a mesma pressão nos ombros. Mas só um absorveu a luz do sol como o último filho de Krypton. E quando Hoult viu Corenswet naquele feixe de luz no estacionamento, teve a certeza. Ele estava diante do verdadeiro Superman. Só que essa certeza não foi o fim. Foi o começo de algo muito maior. Porque enquanto Corenswet se preparava para ser o símbolo da esperança, Hoult internalizava outra coisa, algo mais sombrio. A energia de Lex Luthor. E o que parecia ser apenas um não de James Gunn se transformou num convite sutil à vilania. Um casting que foi, ao mesmo tempo, rejeição e redenção. E isso, mais do que qualquer efeito visual ou uniforme, é o que pode tornar essa nova versão de Superman uma das mais complexas da história da DC nos cinemas. Mas antes da gente entrar no que Hoult revelou sobre aquele dia de teste, e o que ele escondeu até hoje, tem um detalhe nessa história que muda completamente a forma como a gente entende a escolha de Gunn. Já volto nisso. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra pra nossa linha secreta de inscritos. Nicholas Hoult não apenas aceitou a derrota como Clark Kent, ele a transformou em combustível. Durante os testes para Superman, ele se viu diante de alguém que parecia encarnar o personagem desde o nascer do sol. E naquele instante, quando estendeu a mão para Corenswet e notou o timbre da voz, o porte físico e até o carisma involuntário, uma faísca acendeu. Mas não era de inveja. Era algo mais frio, mais calculado. Era Lex Luthor ganhando forma. A própria fala dele não deixa dúvida. Ao ler o roteiro pela primeira vez, ele já sentia que talvez fizesse mais sentido interpretar o antagonista. Mas segurou essa intuição. Porque admitir isso naquele momento seria entregar o jogo. Ou talvez prever demais o próprio destino. A reviravolta só aconteceu quando James Gunn ligou. Não para rejeitá-lo, mas para propor algo ainda mais simbólico. Você não vai ser o Superman, mas posso te oferecer Lex. O riso de Hoult ao telefone, como ele mesmo contou, já foi metade da atuação pronta. O mais curioso? Ele já tinha sentido isso. Tinha lido as falas de Lex com uma conexão quase instintiva. E é aí que a atuação se eleva. Porque esse não é apenas um Lex genérico, careca e megalomaníaco. É um Lex forjado a partir da frustração real de não ser o escolhido. Um vilão alimentado pela rejeição mais íntima. Uma espécie de casting metalinguístico, onde o próprio processo de seleção se transforma em parte da narrativa emocional do personagem. Mas tem algo nessa decisão de Gunn que quase ninguém percebeu. Não foi só inteligência de casting, foi estratégia de narrativa. Porque ao dar a Hoult o papel de Lex, ele garantiu que a tensão entre os dois atores estivesse gravada nos mínimos detalhes, mesmo quando eles não contracenam diretamente. David Corenswet chegou quieto. Sem estardalhaço, sem o peso de blockbusters anteriores. Mas talvez, justamente por isso, ele tenha se tornado a escolha ideal para recomeçar o mito de Superman. Porque o que James Gunn procurava não era apenas um ator com presença física, era alguém capaz de carregar um legado emocional em silêncio. Um Superman com alma de verdade. E quando Corenswet recusou assistir a cortes preliminares do próprio filme, preferindo guardar a experiência para a reestreia no cinema, a mensagem ficou clara. Ele não quer apenas interpretar Clark. Ele quer vivê-lo.
Esse detalhe pode parecer simples, mas revela algo essencial. Corenswet quer sentir o impacto do personagem ao mesmo tempo que o público. Não como vaidade, mas como entrega. E essa entrega aparece também na forma como Nicholas Hoult descreve seu colega. Um ator generoso, sensível, com domínio de cena e carisma sem esforço. Ele fala de Corenswet quase como se estivesse descrevendo o Superman da Era de Ouro. Aquele que não precisava provar que era bom. Só era. Mas tem uma camada aqui que quase ninguém está discutindo. A forma como James Gunn escreveu esse novo Superman. Segundo o elenco, o roteiro evita o excesso de CGI e aposta em cenários práticos. O que significa que o novo Clark Kent não será apenas um ícone flutuando entre efeitos. Ele estará de volta ao chão, ao concreto, à redação do planeta diário. Um retorno ao símbolo de verdade e humanidade, muito mais próximo da versão de Christopher Reeve do que da abordagem de Snyder. Só que não é só nostalgia. Gunn adiciona camadas novas, e existe uma pista disso na forma como o Daily Planet ganha protagonismo no roteiro. O foco no jornalismo, no poder da mídia, na manipulação da verdade por Lex, isso atualiza Superman sem descaracterizá-lo. É uma leitura moderna do herói clássico. Mas tem uma frase de Nicholas Hoult que entrega o jogo, e quase passa batida. Ele diz que David tem tudo o que o Superman representa, e mais. O que seria esse mais? Existe um ponto invisível nesse novo filme que conecta passado e presente, com uma delicadeza rara no cinema de heróis. Não se trata apenas de estilo ou visual. É algo mais simbólico e profundamente emocional. No set de filmagens de Superman, em pleno século XXI, estava Will Reeve, filho de Christopher Reeve. Não como um easter egg ou participação sem peso, mas como uma presença viva da herança que moldou o Superman definitivo na memória coletiva. Corenswet e Hoult viram isso de perto. E o relato deles é revelador. No dia em que Will visitou o set, estavam gravando uma cena importante entre os dois. Houve um momento em que, ao apertar a mão de Will, David confessou ter sentido algo raro, como se estivesse sendo observado não apenas por um jornalista, mas por um símbolo. A conexão entre o filho de Reeve e o novo Superman não era planejada como golpe de marketing. Foi instintiva. E é nesse tipo de momento que o filme de Gunn começa a mostrar suas camadas mais profundas. O próprio elenco teve acesso ao documentário de Christopher Reeve antes das gravações. E Hoult descreve com clareza o impacto disso. Não foi só emocionante, foi transformador. Ele lembra de uma cena específica, ao final do documentário, em que David, emocionado, vira para ele e diz: "Mal posso esperar para conhecer seu filho." Parece uma frase simples, mas, naquele contexto, carrega um peso que transcende a atuação. É a ideia de que Superman, no fundo, é sobre legado humano, sobre passar valores, não só voar ou salvar o mundo, mas permanecer, mesmo depois da queda. Mas tem um detalhe nesse relato que quase passou despercebido. A forma como Corenswet evita falar do filme antes da hora, como se guardasse um segredo pessoal, sugere que esse legado pode estar refletido também dentro da própria trama. Um tributo silencioso a Reeve, talvez até visual, que só será revelado no momento certo. Quando se fala em James Gunn, muita gente ainda pensa apenas no humor ácido de Guardiões da Galáxia. Mas no set de Superman, a abordagem dele é outra, e muito mais arriscada. Em vez de se apoiar em CGI ou criar um blockbuster industrial, ele reconstrói o universo a partir do essencial: relações humanas, simbologia clássica e controle criativo total. E é isso que muda tudo. Gunn escreveu o roteiro, dirigiu o filme e montou uma equipe técnica que já trabalha com ele há anos. Isso garante algo raro em produções desse porte: coesão estética e emocional. Nicholas Hoult descreveu a experiência como filmar com um garoto brincando com sua câmera de infância, mas com orçamento de superprodução. E é essa contradição que define o novo Superman. Escala épica, mas com alma de filme pessoal. Só que tem um detalhe técnico aqui, que altera toda a percepção da estética do filme.
Gunn exigiu que a maior parte dos cenários fosse construída fisicamente, inclusive a Fortaleza da Solidão. Nada de fundo verde. Isso não só impacta o realismo visual, como muda a atuação dos próprios atores. Eles estavam lá, tocando o gelo, sentindo o peso dos cristais, vivendo o ambiente. E isso se traduz na tela com um peso simbólico que os efeitos digitais não conseguem emular. O que Gunn está fazendo, na prática, é hackear o mito de Superman, devolver substância a um personagem que há anos vinha sendo tratado mais como símbolo do que como indivíduo. Mas tem um ponto-chave nesse processo que quase ninguém percebeu, e que pode ser a peça central do impacto emocional do filme. Não é sobre o que o Superman faz, é sobre o que ele representa num mundo onde a mídia virou campo de guerra. E quando a gente conecta isso com o destaque dado ao Planeta Diário e a personagem Lois, tudo ganha uma camada política sutil.